Com alegria, saúdo os irmãos e irmãs, alguns pela primeira vez hoje, outros pela segunda vez. Depende aí da sua situação. E quero informar os irmãos, aos que não estiveram no primeiro culto, que foi um momento muito enriquecedor. O pastor João Soares da Fonseca nos falou sobre a igreja em Éfeso, o cuidado que também devemos ter para fazermos as coisas, mas fazendo-as sem amar, né? Fazendo-as por fazer. Foi uma reflexão de grande valor para todos nós. E agora vamos participar então do nosso segundo culto. Nosso pastor convidado aqui está, pastor Josué Valando Júnior, pastor da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. O culto será dirigido pelo professor Almir, com a ajuda do pastor José Maurício, e todos aqui estaremos para participar. O coro da igreja daqui a pouquinho vai entrar. Eu quero perguntar se há entre nós alguém hoje que completou aniversário essa semana, nascimento, casamento, batismo ou outra data importante na sua vida, para que nós agradeçamos a Deus. Há alguém assim que aniversariou? Bem-vinda. Parabéns. Batismo. 50 anos. 50 anos de batismo. Não façam contas. Que esse pessoal aqui é maledicente, já fica 50 anos. Não, de jeito nenhum. A igreja que ela participava tinha batismo infantil. Então é 53, por aí, 52. Mas eu não tenho problema com a idade, não. 63. 6.3. 6.3, né? Tranquilo. Eu também não tenho, não. 61, 61. Corre um pouquinho que você me pega. Será? Há mais alguém aniversariando? Alguém que pela primeira vez vem à nossa igreja? Se houver, peço que fique em pé para receber o nosso abraço. Aqui temos uma irmã. Como é que é o seu nome? Vilma. Temos Vilma aqui na igreja também. Então pode vir sempre que tem. Vai ser abraçada aí duplamente, triplamente. Há mais alguém que eu não tenha visualizado? Então vamos ficar em pé, vamos dar graças a Deus por esta manhã, lindíssima manhã. Quando eu acordei às 5h39, fui olhar o céu e tinha lá uma estrela, eu falei, que maravilha! Mas se tivesse 6 estrelas também seria igualmente maravilhoso, não é verdade? Vamos então dar graças a Deus. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos tem cumulado com o teu cuidado sobre nós, trazendo sempre a tua graça que se manifesta de tantas maneiras, dando-nos, por exemplo, a salvação em Cristo Jesus. E com a nossa irmã nos alegramos, porque o Senhor fez isso com ela há tantos anos. E agora ela pode ainda, com alegria, daquele primeiro amor, te agradecer. A prova disso é a lembrança dela. Senhor, que os passos dela continuem sendo guiados por Ti. E que os nossos passos também sejam guiados por Ti. Que nesta manhã, inspirados pela leitura da Tua Palavra, pelo cântico da Tua Palavra, pela explicação da Tua Palavra, nós todos possamos ser chamados e rechamados, escutando-Te, a uma vida guiada por Ti. Porque quando nós somos guiados por Ti, nós somos de fato os Teus filhos. Abençoa cada parte deste culto. Abençoa sobretudo a cada um de nós que vai Te adorar, que seja uma adoração consciente e com beleza. Oramos, Pai, assim, agradecidos, em nome de Jesus. Pode vir aqui dar um abraço, perguntar o nome, desejar outros 50 nomes aqui, a irmã Vasti.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos todos recitar o texto de Apocalipse 1, versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles por quem guardam e que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Podermos iniciar o teu dia, o dia consagrado ao teu louvor, desta forma tão magnífica como estamos fazendo neste santuário, cultuando o teu nome, louvando o teu amor, agradecendo as bênçãos recebidas. E agora, Senhor, pedindo para que tu nos fales aos corações aqui presentes, que através das mensagens cantadas, das mensagens lidas, das mensagens inspiradas ao teu servo, os nossos corações se aqueçam e nos coloquemos todos, Senhor, à disposição da tua obra, da tua causa, para o engrandecimento do teu reino, neste local, nesta igreja, em nosso bairro, em nosso país e no mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos.
A igreja, para o fato de que os boletins hoje não estão acompanhando rigorosamente a ordem do nosso culto. Estaremos acompanhando o culto através do multimídia, que estará expondo para todos, então, a programação que estamos a seguir. Programação esta que passo às mãos do nosso pregador desta manhã, ele já recebeu também através da internet. Recitativo bíblico, momento especial da igreja, sempre na presença do Senhor. Vamos ler todos este versículo que está diante de nós. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. A uma só voz, leamos. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O coro, apenas o coro, por favor, a mesma recitativo. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Todos nós, novamente, a uma só voz, congregação do Senhor. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nesta convicção, nesta alegria, nesta certeza, nesta segurança que temos neste Deus, vamos retribuir a Ele daquilo que Ele nos dá neste momento de gratidão e fidelidade. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, que como crentes, membros desta igreja, participamos da obra que ela realiza, através de nossas ofertas, através de nossos dízimos. Este é o momento de fidelidade em que a igreja consagra bens, talentos, tempo, serviço à obra do Senhor. Vamos colocar estas ofertas no trono do Senhor, pela palavra de oração. Pastor José Maurício poderia dirigir-nos nesta palavra de oração. Senhor, nós te damos graças por este momento de culto, nós te adoramos e reconhecemos, ó Deus, a tua soberania sobre as nossas vidas. Por isso te louvamos, pela oportunidade que temos de devolver ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoa os recursos que foram aqui levantados nesta manhã, que sejam empregados integralmente no progresso do teu reino aqui na terra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, diáconos podem conduzir as salvas para a tesouraria. Vamos abrir todos a nossa Bíblia, aqueles que as possuem nesse momento, ou então acompanhar a nossa leitura bíblica conforme está diante de nós na projeção.
Nós temos uma leitura bíblica em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, 17 a 21. Eu lerei o primeiro versículo que está exposto, os irmãos lerão o seguinte: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o dirige. Leiamos todos. Sabemos Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos ficar de pé para recitarmos este último texto do versículo que lemos em conjunto, e logo depois então cantaremos o seu maravilhoso olhar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura desta frase final deste versículo que estamos lendo. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, Cristo Jesus. Vamos ler todos? E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Me permitiu ter uma experiência, pastor, invejável. Observar o maravilhoso olhar da congregação.
Os pastores da igreja têm este privilégio dominicalmente, né? Nós o estamos tendo hoje. Como é bonito ver a congregação cantar. O rosto, a fisionomia, o sorriso, a alegria que transmitem em seus olhares. Talvez alguém esteja com algum problema, alguma dificuldade. Mas no momento em que estamos diante de Deus, essas dificuldades desaparecem. E o coração fala a cada um de nós da bênção que é estarmos na presença dEle. Daí o maravilhoso olhar. Olhei também para o coro, hein? Vocês também são beneficiados por isso. Que nós possamos colocar diante de Deus, neste momento de oração, que vai ser feito por um dos ajudantes do coro. E logo depois, no cantar do coro, que nós possamos estar percebendo o maravilhoso olhar de Cristo sobre nós. Aqui estamos, Senhor, com o coração contrito a Ti, Senhor, pedindo por cada necessidade, Senhor, que foi colocada aqui perante a Tua presença, perante o Teu altar. Sabemos que nessa vida nós passamos por vicissitudes, por lutas, Senhor, mas temos a certeza, apesar de duvidar algumas vezes, que o Senhor sempre está conosco, mesmo chorando, Senhor, o Senhor colhe cada lágrima do nosso coração. Te peço, Senhor, por esse culto, que a mensagem, Senhor, possa entrar, Senhor, em nosso coração de tal forma que possa nos encher, Senhor. Te agradeço grandemente, com o coração alegre, Senhor, que estou no momento. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que morreu em nosso lugar para nos salvar da perdição eterna. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
estamos vivendo um domingo ímpar em nossa igreja. Todos nós sabemos que, desde há algum tempo, vimos anunciando que no domingo 7, do mês 7, nós teríamos 7 cartas, 7 cultos, 7 pregadores, 7 momentos especiais vividos pela igreja. Quem veio agora já perdeu o primeiro, foi às 7 horas da manhã. Mas nós teremos outras repetições desses momentos, sempre com alguém diferente trazendo a mensagem do Senhor. Pela manhã, às 7 horas, pastor João Soares da Fonseca, primeira igreja batista do Rio de Janeiro, PIB, estando aqui conosco falando sobre a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Agora, nesse momento, a carta à igreja em Esmirna. E nós temos o privilégio, a alegria de termos conosco o pastor Josué Valandro Filho. É uma alegria para nós, porque conhecemos a estirpe que vem do pai. Pastor ainda na igreja jubilado na igreja da Tauá, igreja Tauá, na Ilha do Governador. Pastor José Maurício vai ter a oportunidade, o privilégio de apresentar-nos o pregador desta manhã. Com algumas referências já feitas pelo nosso irmão Almir Gonçalves, eu quero ter a alegria e o prazer de apresentar o pastor Josué Valandro Júnior, que é pastor da Igreja Batista Central na Barra da Tijuca. Josué é aquele exemplo de pastor, jovem obreiro, que deixou um grande ministério ali na Igreja Batista do Bom Retiro, em Ipatinga, Minas Gerais, e veio para o Rio de Janeiro com um desafio. Conheça um pouquinho da sua história, viu, Josué? A gente está um pouquinho mais caminhado na vida, e a gente ouve as histórias, e você veio com o desejo de começar um trabalho novo, um trabalho que pudesse alcançar, né, um outro segmento da sociedade, e começou ali com um trabalho bastante modesto, ali na Barra, e hoje você está dirigindo uma grande igreja, uma igreja que é uma referência naquele lugar, e fazendo um trabalho, um ministério especialmente voltado para a juventude. Temos sido notícias da pujança da igreja, do crescimento, do desenvolvimento deste trabalho, que hoje já se torna uma referência de uma das igrejas batistas da nossa cidade. Mas o meu desejo maior, Josué, é que neste momento você possa ser um instrumento, um canal de Deus, para falar ao nosso coração aquilo que Deus já tem colocado no seu coração, para que você possa ser tão somente o portador daquele recado que Deus colocou no coração, no seu coração, para o meu coração e para o coração de cada irmão nesta manhã. Quero convidar você a ficar de pé, vamos orar pela vida de Josué nesse instante. Deus, pedimos nesta hora a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida do Teu servo, para que ele seja o canal, o instrumento para transmitir ao nosso coração aquela palavra que vem do Teu coração para o coração de cada um de nós. Esconde o Teu servo, ó Deus, atrás da cruz de Cristo, e que ele seja uma bênção para as nossas vidas nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Queiram sentar-se, irmãos. Eu fico encantado com a força e a unção que Deus tem dado às suas igrejas, e eu falo das igrejas batistas do Rio de Janeiro, e em especial hoje a igreja de vocês, a igreja de Itacuruçá, que chega num domingo e diz: nós vamos adorar ao nosso Deus, e nós vamos desfrutar da palavra, e nós vamos ser confrontados com o Espírito Santo, e nós vamos tomar posição em 7 cultos. Eu falei para o pastor Israel, eu falei: rapaz, você é um garoto, cara, você é uma violência. Que Deus continue conservando o pastor Israel, que é um pouquinho mais velho que eu, porque me viu pequenininho, tá? Pouquinho mais velho que eu, porque foi seminarista ali na primeira igreja batista de Marechal Hermes, onde meu pai era pastor. Então, esse aí não pode falar da minha infância, porque não teria muita coisa boa para contar. Provavelmente tem alguns detalhes, que a gente só lembra das pirraças e das coisas erradas, né? Então, assim, você me preserve junto ao seu povo aqui, que eu quero estar tranquilo para pregar, tá certo? Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, tá? Com um abraço apertado da nossa igreja, a Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. E nós queremos que Deus realmente nos una cada vez mais como igreja do Senhor Jesus, para a gente mudar a cidade. Você acredita que a gente vai mudar a cidade? Eu acredito.
Eu acredito mesmo, nós vamos mudar essa cidade. Essa cidade vai ter outra cara. A Veja vai registrar, a Isto É vai registrar, quem sabe o New York Times vai ter que registrar a mudança de Deus nessa cidade, porque Itacuruçá está fazendo sua parte, Central da Barra fazendo a sua parte, tantas igrejas do Senhor Jesus fazendo a sua parte, e eu creio que um avivamento virá sobre a nossa cidade. E por isso, eu estou participando desse momento com os irmãos, de um estudo de cartas que trazem um efeito avivador sobre a igreja. E eu gostaria então de ler a minha tarefa de hoje com os irmãos. Desfrutarmos da palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, que trata da carta de Esmirna. Os irmãos já tiveram o primeiro culto às 7 da manhã, falando da carta de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Gostaria de orar mais uma vez, mas é uma frase só a sua oração. Queria que você pedisse a Deus assim: Senhor, eu quero tomar uma decisão em função do que eu vou ouvir. Se você gostar de um sermão aqui hoje, não mude nada a sua vida. Mas se você decidir alguma coisa com Deus, através daquilo que você vai ouvir nas 7 cartas, valeu. Valeu e valeu muito. E segunda-feira quem te encontrar vai saber que valeu. É essa a minha oração. Deus, que essa palavra, Deus, venha ao meu coração e venha de encontro ao coração de cada pessoa aqui. Que privilégio falar esse teu povo, que privilégio estar junto do meu grande amigo, uma pessoa que tanto estimo, o pastor Israel Belo. Mas, Senhor, eu não posso estar diante deles, o teu Espírito é que precisa falar. Que eu tão somente seja a voz do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amados, entre todas as cidades da Ásia Menor, Esmirna era a mais bela. Uma cidade muito linda, muito linda. Era chamada de Flor da Ásia. E essa cidade ficava a 56 quilômetros ao norte de Éfeso e disputava a condição de principal cidade da Ásia com Éfeso. Ela era um grande polo comercial, ela era uma região estratégica politicamente e era também uma região de grande importância na sua religiosidade. Esmirna tinha uma característica de lealdade a Roma, mesmo quando Roma não estava assim, tão dominante, tão poderosa. E Esmirna tinha inclusive um culto à deusa de Roma. Não só a esta deusa, mas não só um templo à deusa Roma, mas havia templo para Zeus, para Cibele, para Nêmesis, para Afrodite, para Apolo e Esculápio. Ou seja, uma cidade estratégica comercialmente, politicamente, bela, linda, e ao mesmo tempo um grande templo pagão, um grande templo da perdição. Esmirna era um pouco metidinha, e ela inclusive reivindicava de ser a cidade de Homero. Ela queria ser conhecida como uma cidade de grandes artes, de grande conhecimento, de grande produção literária, porque ninguém sabe ao certo onde Homero nasceu. Era o centro do culto imperial,
Essa cidade hoje fica na Turquia. E, meus queridos, nesta carta, nós vemos logo no início o Senhor dizendo assim: eu conheço a tua tribulação e a tua... Desculpa, essas coisas diz o primeiro e o último. O primeiro e o último, que interessante. Logo na introdução da carta, parece que está dizendo para eles: olha, vocês já passaram por muita coisa, mas o primeiro e o último é que está falando para vocês. Ele continua com vocês. Coisas virão, mas Ele estará com vocês. A luta pelo poder nessa cidade era muito grande. Por ser uma cidade renomada, muita gente queria estar no status, no poder, queria estar de alguma maneira aparecendo. Ele está dizendo: olha, o primeiro e último é o Senhor. Esqueçam isso. Não fiquem preocupados se vocês são deixados de lado. Uma segunda informação importante aqui, justamente é que, se Ele é o primeiro e o último, nós podemos ter a certeza de que, independente do momento que virá, Ele permanecerá conosco. E logo na introdução da carta, isso está sendo dito. Ele continua dizendo: aquele que esteve morto, mas voltou a viver. Tem uma coisa interessante nessa carta. Essa cidade foi totalmente destruída. E ela ficou 400 anos como um povoado, um lugarejo, até que ela é reconstruída. O que esse texto está mostrando é que João entende muito daquela localidade. João, inspirado por Deus, mas um entendimento muito claro do que aconteceu, está dizendo: olha, do mesmo jeito que vocês estavam mortos e reviveram, do mesmo jeito que vocês estavam destruídos e foram reconstruídos, o nosso Deus enviou o seu Filho. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele vive está. Olhe para a sua história e se lembre de Jesus. É o que está dizendo o apóstolo João. Meus queridos, mas essa cidade tem uma característica ainda muito forte. Ela tem muitos judeus que são hostis aos cristãos. Esses judeus têm importância na cidade. Eles fizeram grandes doações para o embelezamento da cidade. Eles têm influência sobre os poderes decisórios da cidade. E esses judeus, meus queridos, começam a influenciar as autoridades para perseguir os cristãos. O texto vai falar que os cristãos são pobres. Sabe por quê? Porque, é claro, tem duas características aqui. Primeiro, algumas pessoas eram pobres porque eram escravos que se convertiam, eram pessoas simples que se convertiam. Mas muitos não eram, irmãos. Mas porque se convertiam, suas casas eram invadidas. Seus bens eram tomados, saqueados. Suas casas destruídas. E então, o povo do Senhor, simplesmente por adotar a fé em Jesus, se tornava pobre. Mas a coisa mais importante que me chama a atenção na história de Esmirna foi o que os judeus hostis aos cristãos fizeram com o pastor da igreja de Esmirna, Policarpo. Conta-se que pegaram Policarpo, levaram lá para uma arena, e então, diante daquele público todo, o procônsul disse: olha, negue a Jesus, diga que você não quer nada com Jesus, diga que você não está mais dentro dessa fé cristã, e você será liberto. E ele diz assim: eu estou 86 anos servindo a esse Deus, Ele nunca me traiu, como poderia eu agora traí-lo? O procônsul fica nervoso, e diante daquela plateia, achando que Policarpo andaria para trás, mas ele andou para frente na sua fé. Ele diz assim: então, se você insistir nisso, você vai ser queimado aqui. Aí Policarpo vai dizer: ameaça-me com um fogo que queima durante um pouco de tempo, e em seguida se extingue, porque não conhece o fogo que espera os ímpios no juízo vindouro e na condenação eterna. Que esperas? Faz o que tens pensado fazer. Não sabia o procônsul que Policarpo havia tido um sonho, em que seu travesseiro pegava fogo e seu corpo era queimado. Quando foram queimar Policarpo, conta a história que quiseram prendê-lo, pregá-lo, para que ele não fugisse daquela pira humana.
E Policarpo disse: não precisa fazer isso não. Se é por Jesus, eu morrerei sem me mover. Aí já não sei se é um fato histórico, mas também alguns relatam que o fogo não pegava no corpo dele. E durante algum tempo as pessoas ficaram chocadas com aquela cena de tamanha fé. E ele não se consumia, até que alguém o feriu com uma espada, e o fogo também o tomou. E ele morreu diante de todos aqueles. Mas de alguma maneira, a fé de muitos foi fortalecida. Meus amados irmãos, não deve ter sido fácil ser cristão no tempo de Esmirna, não. E talvez alguém aqui diga: ainda bem que a gente não vive isso. E eu digo: por enquanto. Eu quero dizer para você que se você não vive uma fé no Senhor Jesus, de totalidade, de profundidade, eu não sei se você vai estar nesse coral, ou se você vai estar nesse culto, no próximo evento poderoso dessa igreja. Porque estou achando, estou sentindo que vai chegar uma hora que alguém vai ter que definir de que lado é. Os rumos da nossa cidade, os rumos da nossa nação são perigosos, irmãos. E muitas vezes nós estamos brincando com a fé, nós estamos levando assim, aquela coisa assim, meio batata frita com bife. Não, salada não, precisa salada não. Não, suco laranja não, vou comer só o básico. Só para ficar vivo, não estou preocupado com qualidade, não estou preocupado com saúde, não estou preocupado com amanhã, vou viver só hoje. Fui lá na igreja, pastor Zé, meu amigo. Arnaldo Tormi, meu amigo. Nossa, eu canto no coro, eu sou do ministério tal, queridos. A pergunta é: qual seria a nossa postura se estivéssemos vivendo num tempo de tamanha perseguição? E é no meio dessa perseguição que Deus nos dá alguns conselhos. É no meio dessa perseguição que Deus nos diz como agir em meio ao sofrimento e à perseguição. Eu não sei quanto a você, mas quando eu era bem mais jovem, e eu trabalhava numa multinacional americana, e eu era analista de sistemas. Muitas vezes eu cheguei na minha mesa e eu encontrei ali um cartaz de uma moça de biquíni, colegas querendo me provocar porque sabiam que eu tinha uma vida correta, sabiam que eu não frequentava motel, sabiam que eu estava me guardando como virgem para o meu casamento. Muitas vezes, no meio das conversas assim, aquelas conversas fiadas, alguém virava para o lado e falava assim: isso não é para o Josué, né, que ele não gosta. Muitas vezes, mulheres falaram gracinha para mim, ambiente de trabalho, de faculdade. É pena que ele é meio padreco, né? Me provocando de alguma maneira, dizendo: e aí, não vai fazer nada não? Estou aqui. Meus amados irmãos, as perseguições estão por aí. Quantos homens que estão caindo, mulheres que estão caindo, quantas pessoas estão perdendo a fé por causa de provocações. Ah, o que é isso? Larga de ser religioso, fica aí com a gente aí hoje. Para quê na igreja? 7 cartas, pastor Zé não tem o que fazer não? Se ele não tem, você tem. Você trabalha a semana inteira, ele fica dormindo. É assim que alguns falam. Que história é essa de 7 cartas? Por que esse ânimo todo da igreja? Isso é bobagem. E a gente vai ouvindo isso. E a gente vai enfraquecendo a nossa fé. Meus queridos irmãos, como agir em meio ao sofrimento e perseguição? Como agir em meio a esse mundo que não respeita a nossa fé, que tenta impor para a gente conceitos, e se a gente fala assim: olha, eu não concordo, pronto, você é quadrado, você é homofóbico, você é uma pessoa sem respeito, você é isso e aquilo. Meus amados irmãos, primeiro, como agir em meio ao sofrimento e perseguição? Primeiro, não considere que todo sofrimento é fruto de algo errado em sua vida. Interessante que nas 7 cartas, repreensões acontecem às igrejas. As igrejas deixam a desejar em alguma área, mas não há qualquer repreensão a Esmirna. Não há qualquer adentro: olha, Esmirna, mas lembra disso, está vacilando nisso, está pecando nisso. Não, mas o sofrimento estava lá. O sofrimento estava lá. Pastor, mas o sofrimento não deveria estar lá.
É um absurdo eu estar sofrendo o que eu estou sofrendo com meu marido, com meu filho. Querido, entenda uma coisa. Crente monta negócio e ganha dinheiro, monta negócio e fale. Crente tenta namorar, consegue, tenta namorar, toma toco. Crente tenta ganhar o dinheiro, perde dinheiro. Crente tenta passar no concurso, passa, tenta passar, não passa. É igualzinho, você fala, mas por quê, pastor? Vou te falar por quê. É porque é nessa hora que a gente evidencia que a gente é diferente. A nossa reação diante do sofrimento é que evidencia que temos algo que o mundo não tem. É quando eles se descabelam pela bênção. E as pessoas notam que a bênção nos acompanha. Eles notam que nós temos algo que o mundo não tem. É quando eles vão pelo caminho mais fácil, mais desonesto, e notam que nós vamos pelo caminho mais difícil, mas com integridade, que eles notam que nós temos algo que o mundo não tem. É quando eles ficam com raiva e falam, vou me vingar diante da ofensa. E notam que a gente exprime perdão e ternura diante de uma ofensa, que eles notam que a gente tem algo que eles não têm. Tem que ser assim. É assim que a gente revela ao mundo que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, mudou a nossa história, mudou o nosso coração, nos fez ter a mente de Cristo, o caráter de Deus. E uma paixão indescritível, uma paixão que não dá para entender pelas pessoas. Meus amados irmãos, nos sentir culpados por todo sofrimento em nossas vidas e na vida dos que amamos é grave erro. Deus pode ter um propósito maior do sofrimento, porque nenhuma palavra de condenação é feita à igreja, talvez porque o sofrimento os tenha colocado na dependência de Deus. Talvez Esmirna seja essa igreja de fé, essa igreja que ora, que jejua, que clama a Deus, justamente por saber que no meio daquele sofrimento, o seu único caminho, a única saída é depender do Senhor. Meus amados irmãos, será que estamos dependendo do Senhor verdadeiramente diante dos desafios, sofrimentos e perseguições dessa vida? Será que estamos quebrantados diante de Deus? Será que temos sede de Deus realmente? Um servo do Senhor foi demitido, um irmãozinho muito querido. Os cunhados dele não eram crentes, ficaram encarnando nele. E aí, aí o crente aí, desempregado, e nós estamos aqui crescendo. Aí aquele irmãozinho que ficou sendo humilhado, montou um negocinho, doutor Mi. O negocinho dele começou e foi. De repente, aquele negócio que ele não montaria se não tivesse sido mandado embora, se tornou uma empresa muito forte. Ele começou a crescer, o dízimo dele se agigantou, e ele prosperou financeiramente, e ele deu emprego para muita gente. E aí os cunhados falaram, vamos lá visitar a igreja do fulano, vamos lá nos 7 cultos, porque ele tem algo que a gente não tem. É assim, meus amados irmãos. Portanto, não considere que todo sofrimento, não, em nossas vidas é por causa de um grave erro. Esmirna não foi ofendida por causa de pecado. Em segundo lugar, diante do sofrimento e da perseguição, não ataque pessoas. Entenda o que realmente está por detrás do sofrimento. Não ataque pessoas. Meus amados irmãos, olha como é que diz o versículo 10. Nós vemos assim no verso 10. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Quem é que ia pegar lá? É o diabo que ia pegar a pessoa, vem cá, vou te prender. Era o diabo? Quem é que ia fazer? Soldado, gente do povo. Mas quem está por trás disso? O diabo. Meus amados irmãos, um dos graves problemas da gente é que na hora do sofrimento, a gente olha para a primeira pessoa que a gente pode culpar e senta nele uns 30 tiros de metralhadora. A gente quebra a chance de testemunhar a nossa fé até o último momento. Quando Jesus Cristo recebeu Judas, cara de pau Judas, né? Mestre, dá um beijinho aqui. Se a você talvez dissesse assim, se ele vem para me dar um beijinho desse, dou-lhe um tapa na orelha.
Ele vem ao mestre, um beijinho, e Jesus vai dizer: ô Judas, com um beijo você vai me trair? Amigo, a que vieste? Meus amados irmãos, diz a palavra que Jesus o amou, insistiu com ele até o fim, e por isso ele é o nosso símbolo de amor e de perdão. Queridos irmãos, não ataque pessoas. O diabo está para lançar na prisão alguns de vós. Diabo apresentado como ser pessoal, assim como Deus é pessoal. As perseguições movidas por romanos e judeus, na verdade, eram obras de Satanás. Quando eu trabalhei como analista de sistemas, eu tinha uma chefe que me perturbava. Volta e meia, ela fazia um comentáriozinho daqueles. E eu já estava ficando irritado, irmãos. Eu, muito mais jovem, né, porque o ministério também nos acalma. E eu, muito mais jovem, menos calmo. E ela me provocando. E eu já perdendo esse estribeiro. Falei, qualquer hora dessa eu vou falar uns negócios para essa mulher aí. Um belo dia ela me chama num canto. Eu quero falar com você aqui, Josué. Eu fui num canto, falei, pronto, é agora. Ela vai falar uma gracinha, eu vou depenar ela. Eu vou falar para ela tudo o que ela precisa ouvir, vou botar ela no lugar dela, é agora. Ela me chama num canto, eu pensei que ela já ia fazer uma provocaçãozinha. Ela me chama num canto e fala assim: Josué, queria te pedir um negócio. Eu falei, pedir? É que o meu sobrinho está com uma infecção e está com risco de vida. Eu sei que você tem uma relação aí. Ela era agnóstica. Sei que você tem uma relação aí diferente aí com fé. Não sabe nem falar. Com fé, você pode orar por ela? Irmão, fiquei com uma vergonha danada. Falei, Senhor, tem misericórdia desse cara tão sem paciência. Me enche do teu amor, Senhor. Meus amados irmãos, eles estão provocando. Mas se nós tivermos amor, se nós caminharmos a segunda milha, eles verão a glória do Senhor na nossa vida. E eles vão dizer, por favor, me perdoe que tanto te provoquei. E me diga, como eu encontro Jesus? Eles, irmãos, não ataque pessoas. O diabo é que quer te envergonhar. Mas saiba que Deus, através do diabo, quer te exaltar. Não foi assim com Jó? O diabo falou, agora que eu acabo com ele. E Deus falando assim, ei, diabo bobalhão. Não sabe que ele está a meu serviço. Não sabe que Itacuruçá inteira será movida por sermões maravilhosos no livro de Jó, por causa da experiência que esse subalterno aí, diabo, me permitiu dar ao povo, que é meu povo e que me ama. Ah, meus amados irmãos, não ataque pessoas na hora do sofrimento, na hora da perseguição. Entenda o lado espiritual disso. Terceiro lugar, diante do sofrimento da perseguição, nunca pense que Deus o ignorou, porque sua oração ainda não foi respondida. No versículo 9, nós lemos assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Tribulação aqui tem sentido de pressão ou opressão, e no Novo Testamento normalmente de perseguição. Eu sei que vocês estão sofrendo, e eu sei que vocês estão com pobreza. Mas aí Deus está dizendo, olha, as pessoas podem olhar para vocês como gente que perdeu, gente que não tem, gente que não conseguiu, gente sem sucesso, mas vocês não são pobres não. Vocês não são pobres não. E o texto vai dizer, vocês são ricos. Não era fácil ser cristão nesse tempo, porque as pessoas estavam massacrando os cristãos, perseguindo os cristãos. Mas Deus olha para ele e fala assim, cada vez que vocês são perseguidos pelo meu nome, vocês crescem no conhecimento da minha verdade. E a maior riqueza que a gente tem é a comunhão com o nosso Deus, gente. A Bíblia diz, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procede as entradas para a vida. Querido, você pode perder uma empresa, em um ano ficar milionário. Como em um ano, um bilionário pode ficar pobre. Está ficando aí.
Deus abre uma porta para você inédita. Fica preocupado não, dinheiro não é problema para a gente. Pastor, mas agora eu estou com essa doença, eu estou com isso. Irmão, relaxa, faz a tua parte aí e acredita no milagre. Fala, Deus, olha que chance que o Senhor tem de fazer um milagre diante de todo Itacuruçá. Eu estou aqui, ó, eu creio. Que oportunidade, Deus, que eu estou dando para o Senhor. Revela a tua glória, porque fé eu tenho. O médico disse que não tem jeito, mas eu creio. As pessoas disseram que não vai dar mais, mas eu creio. Meus amados irmãos, nós precisamos crer de todo o nosso coração. Nunca pense que Deus ignorou você, porque a sua oração ainda não foi respondida. Paulo tinha um espinho na carne, não tinha? Ele queria espinho na carne? Ai, que bom, Senhor, espinho na carne. Eu fico vendo umas orações assim, Senhor, eu quero correr algum risco, eu quero ter uma dor muito grande pelo teu nome. Ei, irmão, não ora isso não, hein? Correu algum risco sim, mas quero ter uma dor pelo teu nome? Não, seu irmão. Já vem sem você pedir, irmão. É bom você ficar alegrezinho, acreditando que não vai vir. Te dá uma alegria pensar que não vai vir sofrimento nenhum. Aí quando vem, você fala assim, então vou enfrentar isso aí. Agora, já ficar vivendo, pensando, que mesmo que eu vou sofrer, não. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia só diz para não perder a alegria quando o sofrimento chegar. E acreditar que ele vai passar. Por isso, irmãos, Deus não ignora a nossa oração, não. Se formos fiéis em meio tempo em que parece que Deus se calou, teremos um dia de linda história dos que Deus revelou no seu silêncio. Adoramos quando Deus fala sim, odiamos quando Ele fala não, mas infelizmente desistimos quando Ele fala espera. Somos muito imediatistas. Se Deus falar assim, que bom, Deus é fiel. Se Ele falar não, minha oração Ele não ouve. Está ouvindo, irmão? Só que Ele ligou o botãozinho de stand-by. Espera, filho. Eu tenho algo a fazer na tua vida. Querido, nenhum sofrimento na vida da gente é sem sentido. Ismina estava sofrendo e hoje nós estamos sendo abençoados pelo testemunho de Policarpo. O testemunho daqueles irmãos, nós estamos sendo edificados. Tenho certeza que vamos sair daqui, diante dos nossos sofrimentos, e falar assim, eu vou prevalecer, eu vou marchar sobre o meu sofrimento, porque eu vou com o meu general. E o meu general não perde batalha, ele é o primeiro e o último. Do início da jornada, até o fim da jornada, ele vai comigo. Mas eu tomei um tiro. Eu tomei uma facada no caminho. Um canhão, bomba de gás. Quanta coisa, querido. O fim da história que eu sei. Eu não posso andar na minha vida olhando para o momento. Eu tenho que olhar para o fim da história. Ele é o início e o fim. Ele está comigo sempre. Então eu vou olhar para o fim. O fim é glorioso. O fim é de alegria. O fim é de vitória. O fim é do povo de Deus triunfando e dizendo, valeu a pena. Valeu a pena. Meus amados irmãos, em quarto lugar, diante do sofrimento da perseguição, repense sua visão do que é ser rico. Versículo 9 vai dizer, vocês são pobres aí para o povo, mas vocês são ricos. O que é ser rico? Eu estou diante de milionários aqui. Pastor, só minha conta que não sabe disso ainda. Só o registro de imóveis que não sabe disso ainda. Avisa para eles. Meus amados irmãos, eu não estou falando dessa riqueza tão fugaz, tão passageira. Eu não estou falando que comer camarão é ruim. Eu não estou falando que ir para um spa, ficar lá numa praia, ou um solzinho gostoso é ruim. Meu Deus do céu, irmão, se o irmão tem essa oportunidade, eu quero testemunhar isso com o irmão pode me levar. Eu quero fotografar o irmão lá, o irmão paga a passagem, eu fico no spa, a gente vai continuar amigo, a nossa amizade vai crescer espiritualmente. Irmão, tem problema nenhum. Mas sabe qual é o problema, irmão? O problema é que isso passa. Descansou, mas vai cansar de novo. Mas eu tenho 50 apartamentos. Como é que tu vai para morar nos 50? Pede para ser esquartejado, né, irmãozinho?
Ah, mas eu vou deixar uma herança para os meus filhos. Pois é, tem um homem lá, vou contar a história do início. Um homem chamado Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano, homem de Deus, um cara apaixonado por Deus. Aqueles caras assim que é gostoso estar perto. Ele falou assim, vou implantar uma igreja num lugar onde nunca ninguém pisou. Aí foi lá, ele é muito estudioso, pesquisou, consultou as agências missionárias e tal. Olha, esse cara sabe estudar. Aí ele falou, aqui ó, lá nesse canto da Amazônia, nunca ninguém falou de Jesus. Eu vou lá implantar uma igreja. Aí Ronaldo Lidório pegou um avião até Belém. Chegou em Belém, pegou um barco até Tefé. Chegou em Tefé, pegou uma voadeira. Sabe o que é voadeira? É um barquinho com ventilador atrás. E ele foi. Aí ele foi com o índio. Aí ele chegou num lugar lá e falou assim, olha, é aqui, mostrou no mapa. O índio falou, é longe, hein? Eu não me lembro agora, são 3 ou 5 dias. Pela mata, com facão, abrindo mata, aqueles pernilongos, gente boa pra caramba no caminho, negócio, irmãos, 3, 5 dias, chegaram na aldeia, para implantar o evangelho. Aí quando chegaram lá, chegaram tal, aí estão um índio arrumando um negócio, arrumando outro e tal. Aí Ronaldo Lidório fala assim, essa história, eu confirmei com o Ronaldo. Eu confirmei, porque fiquei tão assustado que eu confirmei. Aí eu falei, o que você está fazendo aí? Vai ter festa? O índio vira e fala assim, vai ter culto. Aí o Ronaldo Lidório fala assim, culto de igreja? Culto, moço, não sabe o que é culto não? O Ronaldo fica com aquela cara que eu estou aqui agora. Aí ele fala, vocês aqui são evangélicos? Aqui todo mundo é crente. Mas quem pregou para vocês? Seu João Pescador. Onde é que ele mora? Por ali. Ele vai, chega lá e ele encontra uma cadeira quebrada, um fogareiro no chão. Se não me engano, tinha uma mesinha pequena. Eram os móveis da casa. E um homem encostado na parede, lendo a Bíblia. Ele fala assim, ô seu João, eu sou o pastor Ronaldo Lidório. Aí ele grita, Maria, um pastor de verdade. Ronaldo fica assustado, aí vira lá e fala assim, ô seu João, como é que você veio parar aqui? Eu sou pescador, fui subindo o rio aí fui trocando as coisas com os índios, fui subindo o rio, e fui trocando com eles, e fui interagindo, fui subindo. E o senhor é de que igreja? Eu sou da Assembleia de Deus de Manaus. A velha Assembleia, né? Toda a cidade, Assembleia, Bradesco, um Banco do Brasil. E em breve uma igreja batista, amém? Em breve uma igreja batista, nós vamos chegar lá, hein, Israel? Em breve uma igreja batista. Aí, mas e aí, seu João, o senhor pregou para todo mundo aqui, que benção, pastor, todo mundo se converteu, todo mundo aceitou Jesus. Ele falou, mas seu João, tem algumas outras aldeias por aqui, não tem? Tem. Pois é, será que dá para a gente implantar uma segunda igreja? Ele fala, podemos implantar a 7ª, porque 6 eu já implantei. Ronaldo Lidório está ficando constrangido. Sabe quando você fala assim, acho que eu vou ali rapidinho? Fala assim, seu João, como é que o senhor veio parar aqui e aqui? Não tem escola para os seus filhos. Como é que o senhor vai viver aqui, seu João? Sabe o que ele disse? Aquele homem simples, pescador, de mão bruta, de fala difícil, de português sofrível. Ele fala assim, pastor, não estou preocupado com isso não. Os meus filhos conhecem a Jesus, leem a Bíblia todo dia, estão preparados para o arrebatamento. Meus amados irmãos, repense que é ser rico. Eu não sou contra você ter bens, não. Eu sou contra você ser pão duro com Deus. Não ser dizimista. Na hora da oferta, pelo amor de Deus. Nossa. Não, eu dou escondidinho assim, porque eu não gosto de tirar onda. Não, você não gosta de tirar onda de pão duro. O meu problema é você não ter tempo para nada na igreja, para servir a Deus. Você não ganha ninguém para Jesus. Sabe por quê? Porque você é muito ocupado para ganhar dinheiro. Esse que é o meu problema, porque aí eu fico triste, porque eu falo, nossa mensagem não chega lá. Meus amados irmãos, Deus afirmou, tu és rico,
Teve um homem rico na Bíblia, lá em Lucas 12, que diz, vou construir novos celeiros, direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, agora come, bebe, folga, descansa. E Deus fala para ele, louco, essa noite te pedirão tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Teus filhos vão sair no pau aí, rapaz. Vão ficar um com raiva do outro. Você vai destruir sua família, o seu mané, porque você só quer saber de dinheiro. Zaqueu, quando se converteu, irmão, abençoou os pobres. Zaqueu, quando se converteu, distribuiu a sua renda. Zaqueu, quando se converteu, entendeu que a riqueza dele tinha que ser riqueza do reino de Deus. Em quinto lugar, eu queria dizer que diante do sofrimento da perseguição, é preciso se identificar que se o sofrimento é por amor a Cristo, você deve prosseguir, porque a recompensa é muito maior. Se o sofrimento é por amor a Cristo, prossiga, porque a recompensa é muito maior. Ele diz, ser fiel até a morte, no versículo 10. Ainda que tenha que morrer, ainda que você não consiga contar essa história para alguém depois, ainda que o seu corpo seja queimado em praça pública, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Coroa era uma coisa usada para muitas coisas naquela época. Eu poderia citar pelo menos uns 6 tipos de utilização da coroa. O mais conhecido é a coroa como sendo um prêmio, uma medalha. Quando alguém chegava em vitória numa competição atlética, olímpica. E lá havia um estádio em Esmirna. Então eu creio que eles entendiam muito bem também essa linguagem paulina. E eles chegam e falam, olha, você pode ser fiel até a morte, porque uma coisa eu te garanto, ainda que você perca a sua vida, a coroa da vida, ou seja, morreu, viveu, a coroa da vida eu vou te dar. Não é uma coroa transitória, não é uma coroa que as pessoas te dão, aplaudem e depois te deixam de lado. É uma coroa eterna, das mãos do próprio Deus. Meus irmãos, um homem na Europa vivia de forma muito humilde. Uma casinha pequenininha, uma coisa muito simples. Quando ele morreu, chegaram na casa dele e descobriram que ele só tinha uma mesa, ele dormia numa esteira, ele tinha um caixote, que era o banco dele. Quando abriram o caixote, viram que tinha um monte de cartas. E aí descobriram que aquele homem tinha herdado uma grande fortuna. E com aquela grande fortuna, ele sustentava missionários em várias partes do mundo. E ele se correspondia com aqueles missionários. Sua cama, uma esteira. Sua mesa, simples. Seu banco, um caixote. Sua repercussão, eterna. Queridos irmãos, nós temos que lutar pela vida eterna. Lutar para que a nossa vida eterna se traduza em vida eterna para os outros. E isso a gente só consegue quando a gente passa pelo sofrimento sem perder a fé. Quando a gente passa pelo sofrimento sem bater no irmão da igreja. A gente passa pelo sofrimento sem culpar alguém pelo nosso momento. A gente passa pelo sofrimento sem querer dizer, a igreja não me ajudou, e tal. Espírito de dodói não vai resolver. Procura a igreja e fala, olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou doído. Não passe pelo sofrimento esquecendo que Deus está com você nisso, e que os irmãos têm que participar disso, mas dê oportunidade a eles. Puxe os irmãos para você. E saiba que ainda que tudo dê errado aos olhos dos homens, coroa da vida já está reservada. Eu fico imaginando como se a gente estivesse chegando no céu agora. E você chega diante do Senhor e fala, Senhor, minha vida não foi fácil não. Minha vida foi muito doída. Passei humilhação. Passei vergonha. Passei dificuldade. Mas, Senhor,
Eu tentei de todas as maneiras não apagar a chama da fé. Eu tentei de todas as maneiras viver o evangelho do jeito que a Bíblia diz que é. E aí eu fico imaginando Jesus vindo até você e falando: tá bom, servo bom, toma a coroa da vida. Que Deus inflame a sua vida nesse dia. Não para que você saia daqui dizendo: que dia de alegrias, que dia de estudos, mas que você saia daqui dizendo: que dia de decisão. Termino com uma frase de William Barclay. Ele diz: é possível que nesta vida a lealdade a Cristo também ponha sobre a cabeça do cristão uma coroa de espinhos, mas na vida vindoura não há dúvida que levará a coroa de glória. Que Deus nos abençoe. Amém. O Espírito Santo de Deus atuou realmente na preparação deste culto, porque o hino que foi colocado para cantarmos neste momento de encerramento é um hino que responde a toda esta palavra, a toda esta mensagem que o pastor Josué Valandro Filho acabou de nos trazer. É um hino que nos convida a avivar-nos no Senhor, para enfrentarmos todas essas situações que a vida pode nos oferecer, adversas muitas vezes, com a certeza, com a segurança, com a fixação da vitória que Ele nos dará. Aviva no Senhor. Vamos cantar com entusiasmo, sentindo realmente esta mensagem, batendo no coração de cada um de nós, levando-nos a avivarmos o fogo do Espírito Santo no coração de cada um de nós. De pé, cantemos. Diz assim: renova-nos, Senhor, inspira em nós mais fervor, aumenta nossa compaixão por todo pecador. É o que vamos cantar agora. Mas eu quero realmente ser renovado? Essa é a resposta que eu tenho que dar a mim mesmo. Eu quero então lhe fazer um convite. Eu vou orar agora. E se essa oração que eu fizer traduz o seu desejo, o seu sentimento, eu quero lhe convidar a se ajoelhar livremente, não porque quem está do seu lado se ajoelhou, ou porque alguém está olhando você e você não se ajoelhou, isso não tem a menor importância. Se você quiser e puder, pode ser que você tenha problemas nos joelhos, não possa. Vamos orar. E depois vamos levantar e cantar: renova-nos, Senhor.
Senhor, Tu conheces as nossas vidas. Tu sabes em que somos pobres e em que somos ricos. Nós às vezes achamos que somos ricos quando somos pobres. Somos pobres quando nos achamos ricos. Nós confundimos as coisas. Esclareça-nos. Esclareça-nos. Senhor, ajuda-nos a ter uma posição diante de nosso próprio pecado, chamando-o por esse nome. A ter uma posição diante do mundo em que nós vivemos, para o qual não há pecado, desde que estejamos bem. Mas Tu sabes que não são assim as coisas, que às vezes nos confundem, nos seduzem, nos enganam, nos iludem. Senhor, Tu conheces o caminho de cada um. E a nossa oração agora é que Tu nos mostres, como na oração do Salmo 139, qual é o nosso verdadeiro caminho e qual o caminho que de fato devemos seguir. O coro cantou agora há pouco, dá-nos humildade. Dá-nos humildade, Senhor, para todos nós. E dá-nos, como vamos cantar agora, vigor para viver, para enfrentar as adversidades, para enfrentar a nós mesmos, para não cair nas ciladas de Satanás. Renova-nos, Senhor. Que haja em nós, como Jesus pediu à igreja em Éfeso, sempre presente, o primeiro amor. Receba a nossa oração, Senhor. Renova-nos em nome de Jesus. Em pé, então, cantemos. Renova-nos, Senhor. O coro vai cantar sua última música hoje. Eu quero só dar, antes desta música, e depois encerraremos, uma orientação aos irmãos sobre o almoço. Será servido a partir de 12:00. Então você poderá almoçar, descansar, vir para o culto das 14, ficar para o culto das 11, conforme você fez a sua programação. Mas a partir de 12:00 e até por volta de 2h, o almoço será servido, enquanto, é claro, houver almoço. Quando acabar, parece que então acabou. Se você veio de carro e vai ficar mais cultos, ou vai sair agora, veja se você não prendeu alguém ou se não está prendendo alguém. Se organize para que você possa então tomar a melhor decisão. Meu estímulo é que você deseje ficar quantos cultos você desejar ou conseguir. Evidentemente, isso aqui não é um concurso de resistência física, mas é uma oportunidade de sermos impactados pela palavra de Deus, como foi exposta no primeiro culto, no segundo, e será agora também no terceiro
culto. São essas orientações. O boletim que você pegou em mãos não tem a ordem de culto. Há uma edição errada que a gráfica fez, que também acabou sendo distribuída por falta de informação, que contém uma ordem de culto antiga. Então, nenhuma ordem de culto, o boletim certo é o boletim que contém uma referência a cada uma das 7 cartas nas páginas próprias das chamadas ordens de culto. Eu sou muito grato ao pastor Josué, quero dar a ele uma pequena lembrança, para que você possa ler ou reler este livrinho, e como um registro de nossa gratidão por sua presença aqui, espero que você leve boas lembranças de nós, como eu tenho quando fui pregar lá durante as suas férias. Tá bem? Obrigado. Então, logo após a música coral, nós estaremos encerrando este culto. Grato ao coral, então, por essas músicas que já apresentaram. Não vou agradecer pela próxima, porque eu não sei se vai ficar bonita ou não. Certo? Mas as anteriores estavam muito bonitas. A esta, eu não tenho o dom de ver o futuro, não é verdade? Mas só garante que também está bonito. Vamos cantar o Vem Visita e no final a congregação cantará. Vamos cantar o Vem Visita a tua igreja. A oração para que o Espírito Santo nos visite, no sentido de que preenche e planifique as nossas vidas, e os irmãos todos podemos cantar também uma das estrofes no final. Que seja esta a sua oração e a minha oração. É uma linda maneira de nós terminarmos este nosso culto. Até o próximo ou os próximos.
E que então a graça de Jesus Cristo, a preciosa graça de Jesus Cristo, e que então o amor, o poderoso amor de Deus o Pai, e a consolação, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, com toda esta igreja e com todas as igrejas que na face da terra confessam a Jesus, para hoje, para sempre estejam. Amém.